Fala galera, aqui é Edgar, está no podcast Dualidade de Ideias. Eu sou Isaac e hoje teremos um bate-papo super especial com o nosso convidado, Eric Ferraz. E nesse episódio de hoje, vamos falar sobre games e nada mais com o nosso amigo Eric. Isso aí galera, o que eu posso nesse momento fazer é agradecer o convite de vocês. Para mim é uma satisfação poder falar sobre games e principalmente estar com vocês que eu conheço aí há mais de 20 anos, então muito obrigado pelo convite. Ô Eric, para iniciar nosso bate-papo, como que você começou aí a sua jornada no mundo dos games? Olha, Isaac, antes de falar da minha jornada, eu queria falar da jornada dos videogames, que começa muito antes de mim. 1950, estamos falando de 74 anos atrás, Isaac, já existia um jogo da velha na TV. Foi quando inicia a história dos videogames. 1958, os supercomputadores da época tinham já, por exemplo, um jogo de tênis, mas era um negócio muito arcaico, cara, muito arcaico. E ano após ano foi acontecendo essa evolução. 1972 surge o Magnavox, um videogame, um console de mesa e um console caseiro. Antes era uma coisa que não era muito popular, né? E em 11 de setembro de 1977 é aí que surge uma das grandes revoluções do universo do mundo dos games, que é o Atari. Então nós tínhamos lá esse Magnavox Odyssey, em 1972, surge o Atari. A Philips, vendo que o mercado de games era interessante, se une com o Magnavox Odyssey e cria um console em 1978. Começa uma rivalidade, Edgar. Atari e a Philips com o Odyssey, né? Eu, particularmente, comecei na era Atari. Só que bem depois. O Atari surge em 11 de setembro de 77, mas eu fui jogar só lá no final dos anos 80. Nessa época, para você ter uma ideia, já existiam clones do Atari. O que são os clones? Tinha um console CCE, nós tínhamos o console Dactar. Eu tinha um Dactar. O que ele tinha de diferente? A cor do botão, o joystick, que é o controle do Atari, ele era um cabo apenas. O Dactar, ele já tinha uma pegada nas mãos, né? Tipo um manche. Então era muito interessante. E foi aí que eu comecei a minha jornada, né? Na época do Atari. E o interessante é que, assim, nessa época era muito difícil. Como nos dias de hoje é normal uma pessoa ter um PlayStation, um Xbox, um Nintendo Switch. Naquela época as pessoas tinham um console só. Era muito difícil as pessoas terem dois consoles. Mas eu jogava na casa de amigos. Então eu tinha o meu Atari Dactar lá, né? E o meu amigo tinha o Odyssey. E eu ia na casa dele. E quando eu chegava na casa dele, ele dizia pra mim que o Odyssey era melhor que o Atari. E eu dizia pra ele que o Atari era melhor que o Odyssey. E essa rivalidade entre consoles, ela vai se estendendo ano após ano. Não satisfeito, eu parti para o Master System. Os meus amigos tinham um Nintendo, chamado carinhosamente pelos fãs de Nintendinho. Eu falava que o Master System era melhor e os meus amigos diziam que o Nintendinho era melhor. Cara, eu não satisfeito, fui pro Super Nintendo. Eu saio da Sega, Master System, e vou pro Super Nintendo. Aí já é uma outra parada. Super Mario World, Donkey Kong, International Superstar Soccer, Top Gear. E os meus amigos pularam o muro também e saíram da Nintendo e foram pra Sega, que é o Mega Drive. Então eu tava com o Super Nintendo jogando meu Donkey Kong, os meus amigos estavam jogando Golden Axe, Street of Rage e outros jogos, Sonic, né, que é um dos mascotes até os dias de hoje lá da Sega, enfim. Mas o tempo vai passando. E eu tenho uma experiência numa locadora com um jogo que é uma das maiores paixões da minha vida, Isaac Edgar, chamado Resident Evil. Era uma locadora aqui em Campinas chamada Flash Games. E um dia eu estou andando pelo bairro, entro nessa locadora e vejo o PlayStation. Aí eu que tinha começado no Atari, fui para Sega, depois para Nintendo, agora eu já estava indo para Sony. A Sony começa a entrar no mercado de videogames com o PlayStation. Cara, eu fiquei encantado com aquele jogo. Porque você vinha de jogos 2D plataforma, onde eram jogos mais simples para criança, e de repente, cara, era um jogo
de um cara dentro de uma mansão explodindo cabeça de zumbi. Você abria a gaveta, você saía de uma mansão, ia pro quintal, ia para um laboratório. Eu falei, cara, isso é tudo que eu quero, mano. Isso nós estamos falando mais ou menos do ano de 1998. Cara, foi uma experiência sensacional. Eu falo, eu quero esse console. Eu não quero ele só na locadora para me jogar por hora. Eu quero ele na minha casa. Comprei o PlayStation. Na época eu paguei R$420 na antiga Disc Games aqui de Campinas. Cara, foi sensacional. Porém, os meus amigos foram pro Nintendo 64, alguns deles. Eu tinha alguns amigos que eram e eu dizia pra eles que o PlayStation era melhor e eles diziam que o Nintendo 64 era melhor. Só que a Sega, que vinha do Master System e do Mega Drive, ela lança um console também. Então nós temos 3 concorrentes nessa época. Os principais, estou falando dos consoles principais. Sega Saturno, mais conhecido como Sega Saturn, Nintendo 64 e o PlayStation. A Sega começa a perder mercado. Por quê? Porque a Sony começa a se destacar com o PlayStation, principalmente por causa da pirataria. O Nintendo 64 tem o seu destaque, mas menor, porque ele não tinha a questão da pirataria. A Sony investiu em CD. A Nintendo investiu em cartuchos, fitas. E, de repente, o PlayStation, com a Sony entrando nesse mercado, começa a se destacar e o Sega Saturn começa a ficar para trás e o Nintendo 64 tem lá o seu sucesso, mas não tanto quanto o PlayStation. Aí nós vamos para a próxima geração de videogame, que eu fui para o PlayStation 2 e aí os meus amigos tinham o quê? Pouquíssimos tinham o primeiro Xbox. Aí nós já estamos falando de quem? Da Microsoft. A Microsoft começa a entrar. Ela vê que o mercado de videogames é muito rentável. Então ela vê o seguinte: poxa, mas peraí, a Sega tá ganhando rios de dinheiro, a Nintendo tá ganhando rios de dinheiro, a Sony entrou no mercado e tá ganhando rios de dinheiro. Eu já ganho rios de dinheiro com o serviço que eu presto nos PCs. Eu vou entrar no ramo dos videogames. E ela entra com o primeiro Xbox. Então nessa época nós tínhamos o quê? O PlayStation 2, nós tínhamos o Nintendo DS, que surgiu em 2004, nós tínhamos a Sega lança o Dreamcast, e nós tínhamos também o PlayStation 2. Nessa época, é a primeira vez que a gente vê, Isaac e Edgar, que os consoles conseguem superar os fliperamas. Porque era muito comum você ir nas chamadas máquinas, né, os arcades, e você ir jogar lá nos fliperamas, nas máquinas, comprar uma ficha, e de repente você olha e fala, pô, peraí, eu tenho um console em casa, um Super Nintendo, um Mega, mas, pô, isso aqui que eu tô vendo na máquina é outro universo, cara. Isso aqui é outra parada. É muito melhor. Quando surge a geração PlayStation 2, é aí que os consoles conseguem superar os arcades. Aí você fala, caramba, mano, agora eu não preciso mais ficar comprando uma ficha num bar. Eu tenho um console na minha casa que vai desempenhar muito melhor. O que acontece? O PlayStation 2 se torna o console mais vendido da história até os dias de hoje. A Nintendo com o Nintendo DS se torna o segundo console mais vendido até os dias de hoje. A Sega perde essa guerra e encerra o seu serviço. Ela que começou com o Master, com o Mega Drive, com o Sega Saturno, né? Ela entra no mercado com o Dreamcast e ela falha. E o Xbox começa a ressurgir. O Xbox não consegue ser muito efetivo no primeiro console que ele lança. Mas aí já na próxima geração seguinte, a Microsoft investe com todas as suas forças no Xbox 360 e a Sony comete um erro. Ela permite que o seu concorrente lance um ano antes um console poderoso e ela demora um ano para lançar o dela. Mas não foi só isso. A Microsoft ela lança ainda os seus jogos em DVD. A Sony tem aí a brilhante ideia de lançar em Blu-ray. Era uma mídia mais cara e ela começa a perder mercado. O Xbox está um ano antes, começa a vender, começa a lançar jogos muito interessantes. A comunidade compra a ideia da Microsoft e o PlayStation começa a perder mercado. Há quem diga que eles foram assim, achavam que estava ganho, porque pô, até os dias de hoje o PlayStation 2 é o console mais vendido de todos os tempos, né? E a Nintendo correndo por fora. A Nintendo tinha o 3DS, ela já tinha lançado o GameCube, não tinha ido muito bem. E começa essa guerra Xbox e PlayStation que se estende até os dias de hoje. O Xbox 360, mesmo não estando no Japão, Edgar, ele consegue superar o número de vendas do PlayStation e o PlayStation tem que correr atrás. Mas o PlayStation ele tem algumas cartas na manga
A Sony tem as suas cartas na manga, que é o God of War, que é o Uncharted, que são os jogos exclusivos que são dela. A Microsoft não tinha aquilo. Porém, a Microsoft tinha o Forza, ela tinha o Gears, ela tinha o Halo, ela tinha algumas franquias que também a Sony não tinha. Porém, são jogos que não tinham a mesma força. Beleza. No final da geração PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo DS, a gente começa a ver que a Sony começa a se equiparar em número de vendas. Mas, para qualquer pessoa que acompanhou essa época, sabe que o Xbox 360 venceu essa batalha. Era um console que estava chegando agora com a Microsoft. Ele se destacou, ele lançou primeiro. Ele que veio com a ideia das conquistas e troféus. Né? Para quem não sabe o que é isso. Antigamente você jogava um jogo, zerava e acabou. A Microsoft, ela lança uma ideia diferenciada. Ela traz algo chamado conquistas, desbloqueio de conquistas. Você zera o jogo e ela coloca no seu cartão de jogador que você zerou aquele jogo. Mas se você zerou aquele jogo em menos de 3 horas, ela coloca no cartão de jogador. Esse cara, ele zerou um jogo em menos de 3 horas. Mas se você zerou sem morrer nenhuma vez no jogo, ela coloca lá no cartão de jogador, Isaac, que você zerou em menos, enfim, de 3 horas e tal. E assim por diante. A Sony vendo isso, o que ela fala? Pô, peraí, essa ideia é maravilhosa, eu quero isso, Edgar. Ela vai lá e lança algo, até há quem diga mais interessante, troféus. Ao invés de você ter uma conquista que você desbloqueia, você vai ter um troféu de ouro, de prata ou de bronze. Se o seu feito for muito interessante, vai ser de ouro. Mas se o seu feito for mais ou menos, vai ser de prata. Olha, se você fez algo bem simples, vai ser de bronze. Agora, se você fez todos os desafios que esse jogo tem a oferecer, ela vai te dar um troféu de diamante. Então, hoje, muitas pessoas ostentam no seu cartão de jogador na PSN ou lá na Xbox Live as suas conquistas. Inclusive na Steam também, pelo PC, depois surgiu. Bate no peito e diz, olha, eu fiz tal coisa nesse jogo que o outro não fez. E tem lá a porcentagem de quantas pessoas no mundo fizeram. Para finalizar essa primeira pergunta, vem o PlayStation 4 e o Xbox One. E a Nintendo, que já vinha com o sucesso do Nintendo DS, que é um portátil, a Nintendo sempre correndo por fora, ela vem com o seu Nintendo Switch. O Nintendo Switch, ele passa a se tornar o terceiro console mais vendido da história até o momento, que você tem conhecimento. Então nós temos agora o Nintendo Switch, o PlayStation 4 e o Xbox One. O Xbox com a Microsoft comete um erro, Isaac. Sabe o que acontece, Edgar? Eles lançam um console e ao invés de focarem em games, eles começam com uma ideia de que não, nós vamos focar também em filmes, em TV, box significa caixa. Nessa caixa não vai ser só console, os meus jogos eles vão ser, você vai precisar estar conectado online, se você não estiver conectado você não vai jogar. Nós vamos fazer um sistema aqui que não vai ter mais empréstimo de jogos, você não vai poder emprestar o seu jogo para o outro amigo. Cara, a Sony vendo que a Microsoft estava cometendo esses erros, ela olha e fala, não, quer saber? Na minha plataforma você pode sim pegar o jogo que você comprou e pode emprestar. Fizeram meme disso, tô falando de executivos, os japoneses, né? Eles fizeram até meme disso, um entregando o jogo para o outro, assim, zoando. E a Microsoft cai no mesmo erro que a Sony lá no PlayStation 3, talvez pela soberba, e começa a decair. O PlayStation começa a ressurgir mais forte do que nunca. O que acontece? PlayStation 4 começa a vender muito mais que o Xbox One, e isso se estende agora ao PlayStation 5 e ao Xbox Series. O PlayStation 5 vende muito mais. O Xbox tentou, teve algumas cartadas muito boas com o Game Pass, que é um serviço de streaming excelente. Mas a Sony é esperta, ela olhou e falou, mas peraí, a Xbox está dando muito certo com esse serviço de streaming. Não vai ficar assim. Eu vou criar o meu serviço aqui de jogos também. Ela tem um serviço de streaming de jogos e também de download de jogos. E hoje ela tem um serviço que está no mesmo nível do Game Pass. Há quem diga que o Game Pass é até um pouquinho superior. Eu acho que, na minha opinião, que está no mesmo nível. Então, assim, a minha história com os consoles vem dessa forma. Eu fui partindo de console por console, né? Hoje eu tenho o PlayStation 4, eu tenho o Xbox One, quero partir aí pro PlayStation 5. Acompanho, na medida do possível, eu vou na casa de amigos e jogo PlayStation 5, jogo o Xbox Series, né? Então eu tô sempre inteirado em todos os consoles que foram lançados, Play 3, Play 2, Play 1, Xbox. E é isso. Agora é com vocês, meus amigos. Olha, que aproveitando sobre isso, Diga aí pra mim, quais são os melhores jogos que você já jogou? Certo. E o porquê que eles são os melhores pra você?
Cara, é sempre uma pergunta difícil, porque, cara, eu tenho meus jogos preferidos, né? De cara eu vou citar um, que se a câmera pegar aqui, eu já tô com a camisa aqui, ó. The Last of Us 2. Eu vou colocar ele como número 1, Edgar, por quê? Ele é um jogo que ele tem um lado cinematográfico muito forte, sabe? Ele é um dos poucos jogos que ele faz você jogar com a vilã do jogo. Por quê? O primeiro jogo, Isaac, The Last of Us 1, ele conta a história, é uma história meio de pai e filho, sabe? O Joel, ele encontra a Ellie tá sozinha no mundo, e ele começa a acompanhar com ela. E aí chega um dado momento que os caras querem pegar essa Ellie para fazer uma cirurgia, para trazer uma vacina pro povo. O que acontece? Ele mata o médico. Ele fala, não, você não vai fazer isso. Só que o médico, os roteiristas do jogo disseram o seguinte, mas peraí, ele matou esse médico, mas esse médico, vamos colocar uma história para ele? A filha dele agora quer vingança. A filha do médico, que não existia no primeiro jogo. E você joga entendendo tudo que a moça passou, Edgar. Tudo. Ela sofreu com a perda do pai. Ela nutriu um sentimento dentro dela. Pô, alguém assassinou meu pai. E o mais interessante é que no jogo número 2, que é esse da camiseta, você vai ter um confronto com a Ellie do primeiro jogo e com a vilã, uma contra a outra, cara. É muito interessante. Claro, não vou dar mais spoiler aqui, porque eu já tô contando algumas coisas. Mas assim, esse é o número 1 pra mim. Outro jogo que eu citaria, Edgar, que você me fez essa pergunta, é um jogo que acho que talvez não estaria na lista de muita gente que está nos assistindo aqui. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Eu acho um jogo incrível, é um jogo de mundo aberto. Mas eu preciso justificar por que ele é um jogo tão importante para mim. Imagina que você receba uma missão, porque o jogo é assim, ele chega a te dar uma missão. Vá até uma indústria, você vai sequestrar um traficante de drogas, mas você não pode matar ele. Eu quero ele vivo aqui pra mim. Você vai arrumar um jeito. Ele tá lá naquela indústria, tem uma base inimiga, cheio de inimigos, e você se vira. E é missão atrás de missão nesse nível. E você tem que... Se você vai entrar pelo duto, se você vai por cima de helicóptero, você vai chegar atirando, você vai chegar de forma furtiva, você decide. Então, é isso que me encanta, Isaac, no mundo dos jogos. Eu sou cinéfilo também. Porém, é um entretenimento passivo, o cinema. Magnífico, adoro. Mas o videogame, ele é um entretenimento ativo. Você faz a sua história, Edgar. Entendeu? Como no caso do Metal Gear. Eu quero dar uma de Rambo e chegar lá, resolver do meu jeito, eu faço. Mas se eu quiser ir de forma tranquila e furtiva, eu vou também. Entendeu? Esse seria um deles. Não posso deixar de citar aqui um Resident Evil, né? É uma das minhas paixões, e eu citaria Resident Evil 2 Remake. Poderia citar o 1, que é sensacional, o 1 Remake. Poderia citar o 4, que lançou aí mais recentemente, ano passado. Mas Resident Evil 2 Remake seria, sem dúvida, um dos jogos que está ali. Eu acho um remake incrível. Foi muito fiel ao jogo original, né? Tem lá alguns probleminhas, mas para mim, o que deu certo ofuscou aquilo que não deu muito certo no jogo. Né? Tem muito mais qualidades do que defeitos. Outro jogo que eu citaria, que eu acho que talvez seria até interessante pro Isaac, que é cinéfilo, sabe qual é? Detroit Become Human. É um jogo, Edgar, que fala sobre androides que agora lutam por direitos. Eles querem direitos. É um tema muito atual, que é a inteligência artificial. Os androides, eles querem os seus próprios direitos. Eles têm uma inteligência tão semelhante a nós que eles falam, pô, por que vocês estão tratando a gente como escravo? Vocês tratam a gente de qualquer jeito? Não vai ser assim. Pô, vocês tratam a gente como se fosse lixo? Não, agora nós queremos os nossos próprios direitos. Cara, é um jogo simples, não é um jogo difícil, é um jogo com uma história incrível. Mas tem 2 jogos que eu não poderia deixar de citar aqui, cara. É GTA V. Top. Simplesmente um dos jogos... Ele é o número 1, ele acabou de alcançar recentemente, Isaac, 200 milhões, cara, de visualizações. É o produto de entretenimento mais rentável da história. Mais do que cinema, mais do que a música. Você pode pegar álbum de qualquer cantor, de qualquer banda. Não supera GTA, cara, em rentabilidade, Edgar. Você pode pegar um filme, Vingadores, que foi um Avatar. Não supera. Não supera o GTA. E o mais incrível do GTA V, um jogo de mundo aberto, cara,
É uma coisa tão incrível, Edgar. Quando eu joguei GTA V pela primeira vez, depois de ter jogado exaustivamente, eu saía na rua e falava, cara, mas esse carro aqui parece o carro do GTA. Como essa planta aqui parece a planta do GTA. Cara, esse edifício aqui parece um edifício... Cara, é tão real o jogo que você, cara, fica, mas é muito parecido com a realidade, cara. Muito parecido, né? Então, assim, é um jogo que eu citaria por tudo que envolve o GTA V e Red Dead Redemption 2. Vou citar um top 5 aqui. É chamado de GTA de Faroeste, é da mesma produtora. Gráficos incríveis, uma história magnífica. Cara, eu não sou casado, mas eu casei no jogo. Eu tive o sentimento de uma pessoa que casou no jogo, cara. Você casa no jogo, tem um dado momento, e aí você vai tirar foto, você vai passear com a sua noiva. Cara, é sensacional. Mas quem tá em casa assistindo falando, pô, mas eu vou comprar um jogo pra casar. Não, tem toda uma história. Cara, é um ambiente enorme, gigante, gráficos incríveis, uma história magnífica. E é isso. Então eu vou te citar 5 jogos aqui para não estender mais, e vocês fiquem à vontade. Ô, Eric, mas dentro desses jogos que você citou vários jogos, mas assim, eu quero saber qual que foi o mais desafiador, aquele que mais desafiou você como gamer. Certo. Olha, com certeza seriam os jogos do gênero Souls, né? Tipo Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, que é um jogo inclusive exclusivo na PlayStation, acho que agora vai sair pro PC também. Então, são jogos dificílimos, né? Inclusive, até agora, recentemente, um youtuber estava falando que ele demorou 10 horas para passar de um chefe, de um boss do Elden Ring. Então, pelo amor de Deus, eu não tenho tanta paciência, vou confessar para vocês, de verdade. Mas, eu vou citar aqui, para não me estender mais, o desafio que eu fiz no Resident Evil 1 Remake, que é zerar o jogo só na faca, né? É um jogo que te oferece armas, pistolas, bazucas, um monte de coisa, granadas. Mas você... um dos desafios que aí se linka com aquilo que eu falei dos troféus e conquistas, né? Os desafios, é você zerar o jogo só na faca. E pra mim, eu achava que até era impossível. Falava, cara, será que isso é possível? Ou será que isso é só pra um cara crânio lá da Coreia do Sul, um oriental, um cara muito inteligente? E aí, principalmente porque eu olhava a porcentagem, via que tipo assim, 1% só das pessoas que jogaram o jogo zeraram o Resident Evil 1 Remake só na faca. Falei, cara, será que isso é possível? Será que eu consigo? Vou tentar, pô. Não custa nada. Tentei, passou algumas horas, eu morri. Falei, putz, vou tentar mais uma. Tentei e fui mais além. Falei, pô, morri, fui mais além, vamos na terceira. E cada vez que eu ia tentando, eu ia mais além. Até que uma hora deu certo. Então eu levo isso como um momento bem marcante pra mim. Mas uma curiosidade, quanto tempo pra... esse percurso aí de tempo pra poder você vencer, passar de fase na faca? Como que foi isso? Quanto tempo? Cara, assim, pra você chegar nesse nível de zerar só na faca, você já não tá levando mais tipo 10, 15 horas como você levaria lá no início. Eu já sei todos os caminhos, já sei todos os puzzles, os quebra-cabeças, né, que você tem que resolver. Não, vou te explicar por que não demora tanto. Porque ao invés de você ficar matando os zumbis, você tem que fugir deles. Então eu ganhei tempo com isso. O mais complicado não é nem a questão do tempo, é a questão do quanto eu vou ser resiliente, o quanto eu vou conseguir apanhar e usar os itens de cura para que eu possa chegar até o final. Então, assim, talvez umas 4 horas. Por aí. Olha só que legal. Mas o normal de uma pessoa que pega Resident Evil 1 Remake para jogar, sei lá, pegou agora, assim, vou começar, pode ser que leve muito mais, vai levar muito mais do que isso. Mas é isso. Que aproveitando, você acredita que os games podem ser uma forma de arte? E como você vê a relação entre jogos e outras formas de expressão artística? Sim, forma de arte com certeza, não tenho dúvida disso. E expressão, desculpa, qual que é a pergunta? A segunda? Você acredita que os games podem ser uma forma de arte? Não, sim, com certeza. E como você vê a relação entre esses jogos com a forma de expressão artística dos joguinhos? Você tem um teatro não, mas como fosse um cinema, mais ou menos? Cara, história, meio e fim. Olha, é aquilo que eu falei, por exemplo, do roteiro de Red Dead Redemption 2, né? Eu acho que o jogo, ele tem a transmitir para você várias mensagens, sabe? Muitas mensagens interessantes. O Detroit Become Human é um deles, sabe? É um tema muito atual. O jogo é de alguns anos atrás e ele já abordava a questão da inteligência artificial. Sim. Então, assim, eu acho que o jogo ele tem... O próprio The Last of Us 2, ele traz uma mensagem de quebra do ciclo do ódio. Sabe aquela coisa de vingança atrás de vingança atrás de vingança? Tem uma mensagem que ele olha e fala, cara, isso aqui não tá fazendo bem pra mim. Esse personagem, no caso, o personagem do jogo, eu tô falando, não eu especificamente. Nesse ciclo
de vingança que não acaba nunca, porque o meu companheiro aqui, meu amigo matou o pai dela que é médico, ela quer matar. E não termina nunca, irmão. Vamos quebrar esse ciclo, alguma coisa precisa ser feita. Inclusive, essa é a principal mensagem desse jogo. Muitas pessoas não entenderam isso. Acharam que o jogo exagerou um pouco, do tipo, mas aí você saiu o jogo inteiro metendo bala em todo mundo e chega um momento que você quer... Cara, ela chegou no momento que ela caiu em si e falou, cara, não dá mais, velho, esse ciclo do ódio, eu vou quebrar. Então eu acho que, sim, a resposta seria positivo. Positivo? É. E te fazer uma pergunta, aproveitando, você falou dos jogos, mas não veio nenhum de esporte. Você citou 5. Certo. E de esporte, basquete, futebol, é uma área que você curte também? Agora eu vou citar um jogo lá da Microsoft Xbox. Foi boa a sua pergunta. Forza, jogo de corrida. Jogo de corrida. Pra mim, que me perdoem os fãs de PlayStation, Forza é o melhor jogo de corrida que eu joguei na minha vida. Especificamente o Forza Horizon, né? Que já tá aí na versão número 5. Com certeza é um grande carro-chefe da Microsoft. Ela sempre dá certo com esse jogo desde o início. Lançaram agora chamado Forza Motorsport. Foi bem aceito, teve algumas críticas, mas estaria o Forza. E já tive uma época, Edgar, que eu joguei muito futebol no videogame. FIFA, PES, International Superstar Soccer, né? Hoje até mudou os nomes, é EA FC, o outro é eFootball e tal. Mas sim, eu gosto também. Gosta também? É. E Need for Speed, você não gostava? Joguei bastante no Play e ainda jogo nos dias de hoje. Mas o Forza ainda tá aqui, ó. Forza, mano. Galera fala muito de Gran Turismo, né, do PlayStation aí, mas o Forza pra mim é bem superior. E eu tenho bastante gente que concorda comigo nessa. Com certeza. Ô, Eric, você comentou com a gente o jogo assim mais desafiador, né? Você falou de vários jogos, fez um ranking, um top 5. Sim. Mas eu quero saber aquele jogo assim que te marcou profundamente, aquele jogo que você tem um carinho especial, que se fosse pra colocar numa prateleira, você colocaria ele num lugar de destaque. Tem um jogo assim? Tem, Isaac, tem sim. Cara, eu daria destaque para um jogo lá do Master System. Aí você tá me fazendo me recordar lá do início dos anos 90, que foi o primeiro jogo que eu zerei, né? Eu queria até dar um parênteses aqui e falar por que zerar, né? Existe esse termo zerar. Na época do Atari era muito comum os jogos não terem fim, né? Você jogava um River Raid, um Enduro, um Pitfall, e o jogo, quando você chegava, você falava, vai terminar o jogo. O jogo ele só zerava. Ele fazia lá 9.999 e voltava do zero. Você fala, zerei o jogo, acabou, não tem mais o que fazer. Vai ficar nesse looping sem fim. No Master System, os jogos já tinham um final, Edgar. Sim. E aí, o que acontece? Eu jogando um jogo chamado Asterix. Cara, eu lembro de ter terminado o jogo assim, meio que na madrugada. Era moleque ainda, muito novo, né? Uns 9, 10 anos de idade. E aí, eu zerei o jogo e foi a primeira vez que eu vi um final. O final, ele vem, né? Com uma cutscene, uma cena. Você fala, cara, é muito diferente da época do Atari. Então, esse é um jogo. Esse é um jogo que eu carregaria que tem um valor emocional muito forte. Estaria em destaque ali. Colocaria vários, como esse top 5 que eu falei, mas esse é um deles. E aproveitando, como que você vê o impacto dos games na saúde mental? Olha, você vê? Edgar, é um assunto importante, né? É claro que, assim, mais importante do que a própria tecnologia é quem usa ela e como usa, né? Então, assim, nós temos aqui diante de nós um microfone. Sim. Nós estamos usando esse microfone para o nosso bem, para que a gente possa se comunicar. Mas se você der isso aqui na mão de um psicopata, ele pode usar isso aqui para matar uma pessoa. Então, isso é tanto para o cinema, para a TV, para séries e para os games também. Isso vai depender muito mais do usuário. O que eu posso trazer de destaque aqui, esses dias eu estava vendo uma pessoa jogando, inclusive o próprio The Last of Us 2, ele era um deficiente visual. E o jogo, ele tem uma chamada acessibilidade, que muda, você clica em determinado local nas opções do jogo, e o jogo fica acessível para pessoas que têm deficiência visual. Ela vê assim, meio azul, meio vermelho, o cara zerou o jogo, tava em prantos, chorando. Pô, isso é sensacional. Uma pessoa que não perdeu boa parte das esperanças da vida dela, estava zerando The Last of Us 2. Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de um filho autista jogando Elden Ring, e foi sensacional ver aquele menino jogando Elden Ring e destruindo os chefões do jogo, os boss, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem um impacto muito grande, né? E vale destacar que algumas clínicas de recuperação de pessoas com Alzheimer utilizam games para recuperar os seus pacientes, ou até para prevenir
Então, assim, os games têm o seu impacto muito importante na sociedade. E é isso, cara. Então, pra mim, sim. Então você acha, assim, não é errado, mas você, aquele termo que, por exemplo, acontece alguma coisa de mortes, aí eles relacionam o videogame com aquele tipo. Então você também não acha correto esse termo. Não acho, cara. Não acho porque, às vezes, o mesmo mecanismo de jornalístico que tá dando essa matéria, no mesmo canal que tá falando sobre isso, tá passando uma novela que mata pessoas. Aí fica difícil dar credibilidade, entendeu? Tá passando lá um filme, John Wick, Velozes e Furiosos. Por que bater tanto nos games e não olhar que o cinema faz a mesma coisa, sabe? Sim. Por que os games tanto assim? Então, assim, aí entra uma coisa interessante, tá? Claro, os jogos têm classificação etária, Sim. né? A Nintendo, ela tem o terceiro maior console vendido, que é o Nintendo Switch, mas ela partiu por esse mercado para crianças. É um portátil, são jogos aí, Mario, Donkey Kong, jogos mais para criança, e que tem dado muito certo. Então, para os pais que estão em casa, que falam, pô, mas eu não quero meu filho jogando The Last of Us 2. Ah, mas você tem aí outras opções. No próprio console PlayStation tem jogos para criança, Sim. Peppa Pig, Sim. Lego, tem um monte de jogo, né? E assim, queria dar um destaque, né? A Nintendo, ela se destaca muito com o seu portátil, que é o Nintendo Switch, e não só porque é crianças, né? Porque os adultos estão lá jogando também. O cara que jogou, como eu, Mario, lá no início dos anos 90, Joga pô, hoje. eu tenho vontade de jogar o Mario hoje em 2024. Exatamente. Ô, Eric, eu quero trazer uma questão polêmica aqui agora, tá? E é até difícil falar com gamers sem entrar nessa questão, certo? E tô muito curioso pra saber, e principalmente da sua resposta e o porquê, a justificativa. Xbox ou PlayStation? Qual é o melhor? É uma pergunta polêmica. Fala PlayStation. Olha, eu vou dizer pra você, eu fui muito feliz na época do Xbox 360 e Play 3, né? Tanto que eu tenho mais 100 mil pontos na Xbox Live, né? Hoje na PSN eu tô no nível 400, próximo ao nível 400. Assim, pra quem entende, sabe que assim, tem que ter jogado muita coisa pra você ter ali, 33 platinas, vários jogos completados e tal. Claro, tem gente que vai estar me assistindo falando, não, mas eu tenho muito mais do que isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um dentro das suas condições, do seu universo. Mas assim, eu acho que se eu tivesse que decidir realmente, eu ficaria com o PlayStation, né? Tanto que eu tô com a camisa de um jogo que é exclusivo do PlayStation, que é o The Last of Us 2. Mas eu tenho que justificar o porquê. Eu acho que o PlayStation ele tem jogos exclusivos que são mais impactantes do que os jogos exclusivos do Xbox. O que o Xbox tem hoje? Ele tem o Gears, ele tem o Halo, ele tem o Forza, ele tem o Ori. São jogos muito bons. Mas eu acho que The Last of Us 2, eu poderia citar aqui o Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, eu poderia citar aqui o próprio Detroit Become Human, que não tem lá no Xbox. Então, assim, o que faz a diferença hoje, pra mim, mais do que o Xbox tem um console mais poderoso. Tá, mas são jogos. Não adianta eu ter uma Ferrari se eu não tenho gasolina pra ir longe com ela, tá ligado? Então, assim, eu ficaria com o PlayStation hoje, né? Mas, assim, é quase 50%, 50%, porque eu gosto do Game Pass. Eu acho o Game Pass sensacional. Eu acho que a Microsoft tem, com o Xbox, ela tem, assim, coisas que deram muito certo lá, que deram mais certo do que no PlayStation, sabe? O Game Pass é um deles, que tá indo muito bem. Ela tem um serviço de streaming que é muito melhor do que o do serviço de streaming. Por exemplo, o serviço de streaming da Sony PlayStation tem na Europa, tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Não tem. Ela não tem condições, a capacidade de trazer para o Brasil, porque ela não tem servidor potente para tal. Agora, a Microsoft, ela tem servidor potente para tal. Você nem precisa de um console Microsoft para jogar. Você pode colocar na sua TV e jogar. Assinar, fazer uma assinatura sem o console, e aí o jogo vai ser desempenhado, rodado, né, lá no servidor da Microsoft nos Estados Unidos e vai chegar para você aqui. Então, cara, assim, cada lado tem as suas qualidades. A Microsoft lançou agora o Hellblade 2, um jogo que não tem para PlayStation. Ele foi lançado no primeiro dia do seu lançamento, já no serviço de download da Microsoft, sem que as pessoas paguem nada adicionalmente. Agora a Sony não faz isso. Ela lança o God of War, daqui 1 ano, 2 anos, ela vai colocar no serviço dela. Enquanto a Microsoft está injetando muito mais dinheiro e coloca... Um dos grandes exemplos, Call of Duty Black Ops 6, que vem agora pro final do ano. Inclusive tem uma coisa interessante para falar sobre isso.
ele vai entrar, isso é histórico no universo dos games, ele vai entrar dia 1 no serviço da Microsoft, sem que as pessoas tenham que pagar nada. As pessoas poderão jogar o Call of Duty Black Ops 6, a campanha dele, no Game Pass, sem precisar pagar nada. O Play não está nesse nível ainda, né? E vale lembrar que a Microsoft ela fez um investimento, Edgar e Isaac, de, pasmem, 70 bilhões comprando a empresa que faz Call of Duty. 70 bilhões. Pra você ter uma ideia, Edgar, eu sei que você gosta de futebol, com 70 bilhões você compra o Campeonato Brasileiro inteiro. Exatamente. Você compra o Campeonato Brasileiro, todos os times ali, ó, com 70 bilhões. Ela comprou uma empresa que é... Assim, são vários jogos sendo produzidos, que é a Activision Blizzard, né? Ela gastou 70 bilhões, porque é a franquia que mais foi uma jogada de marketing tão interessante e tão histórica que eles ficaram nos tribunais ali, lutando, porque poderia... monopólio, não sei o que e tal. A Sony entrou com recurso e tal, mas não teve jeito. Call of Duty é da Microsoft, ele vai estar dia 1 no Game Pass, e futuramente existe a possibilidade de o Call of Duty nem estar mais no PlayStation. Ela vai olhar e falar assim, é meu? Vocês não têm o God of War PlayStation? Agora eu tenho a franquia que mais vendia lá no console de vocês, é meu. Foi tão marcante isso, que dentro dessa compra que ela fez, ela comprou a franquia Crash. Para vocês terem uma ideia, o Crash era o mascote da Sony. O mascote da Sony agora é da Microsoft. Olha isso, ela perdeu o mascote dela nessa compra. Então é isso. PlayStation ficaria mais com um pé muito forte pro lado do Xbox. Gosto do Nintendo Switch? Sim, mas ainda tá mais distante para mim. Para mim, eu ficaria entre PlayStation e Xbox e pende mais pro lado do PlayStation. Você falou do lançamento que vai ter agora. E qual a sua expectativa para 2025? Que a gente tem vários jogos que vão entrar. Impactante, que até eu já até falei para ele que em 2025 sou obrigado a comprar o Play 5. Urgentemente, minha esposa vai ver o vídeo, fique bravo, vou ter que comprar porque não tem para onde eu fugir. Certo. Qual é a sua expectativa? Olha, minha e de muita gente realmente é um ano que pode ser histórico para o universo dos games. Por um detalhe muito grande. Chama-se GTA 6. Se o GTA 5 já é o produto mais rentável do entretenimento, 200 milhões de unidades vendidas. O 5, agora vai vir o 6, com gráficos melhores, com uma outra história, com muito mais capacidade. Então, assim, tem vários jogos vindo aí, a gente pode ter esperança pro futuro de um The Last of Us 3, de outros jogos Spider-Man. Cara, tem muita coisa boa que vem por aí, né? A Microsoft já acabou de anunciar o Gear 6. Sim, eu vi. Então tem muita coisa boa que virá pela frente. Mas, se eu tivesse que dar um destaque para 2025, tem que ser GTA 6, cara. É um marco na história dos videogames. O 5 foi um marco e agora vai vir o 6. Eu tô muito curioso para saber quanto que vai vender, assim, tipo, primeira semana, tá ligado? 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Vai ser uma coisa assim de Guinness Book, sabe? Recordes no Guinness Book. Vendeu tantos em tantas horas, tantos em 24 horas, em uma semana tanto. Vai ser bem interessante, né? Então, é isso. Ô, Eric, além de gamer, eu sei que você é cinéfilo. Sim. Como é cinéfilo? E quero te perguntar o seguinte. Por que você acha que as produções cinematográficas baseadas em games normalmente é um fiasco? São filmes ruins. Lógico, tem as exceções. A gente acompanha a série The Last of Us, que é uma baita de uma série muito boa. A gente tem também o filme do Super Mario também, que é um filme ok, legal. Mas boa parte das produções é um fiasco, é muito ruim mesmo. Por quê? É uma boa pergunta, é um questionamento de muita gente, Isaac. A gente não tem uma resposta assim para bater o martelo e dizer é isso. Mas eu acredito que muitos produtores que vão para fazer essas produções, eles não são fãs dos jogos. E o cara acha que vai dar certo. Não, eu tenho qualidade, eu tenho dinheiro, Hollywood, vamos fazer. Resident Evil é um dos claros casos de decepções. Nada que o Resident Evil fez deu certo, a não ser animações. Aí é outra história. Ele tem algumas animações que são interessantes. Boa, Mas nada que o Resident Evil fez é sucesso. Claro que o que eu tô falando aqui, eu não sou dono da razão. Tem alguns fãs que podem dizer, não, eu gosto dos filmes. Eu acredito e sei que existem, mas é minoria. Tipo, tô falando da maioria se decepcionou, tanto com a série, com os filmes. Né? O filme Mortal Kombat que foi lançado também não deu certo. A gente já tinha lá em 1994 Street Fighter, que
muita gente carrega um valor emocional pro filme, mas o filme é muito ruim, né? Depois lançaram o Mortal Kombat, que é interessante, tudo. O primeiro, lá de 1996, não os recentes, né? Como eu acabei de falar aqui agora. Então, assim, eu acho que seria interessante o que foi feito exatamente em um sucesso que você acabou de citar, que é The Last of Us. A série não foi feita pelos produtores dos jogos, mas o Neil Druckmann, diretor dos jogos, lá um dos diretores, ele esteve presente. E ele foi um consultor. E ele dizia, ó, isso aqui é interessante, isso aqui não é. A série é um sucesso, né? A série, não, vamos concordar, ela não é 100% aos jogos, nem teria como ser. Inclusive, estou numa expectativa muito grande que vai vir o The Last of Us 2 agora, a parte da série. Eu estou mais interessado do que da primeira, porque eu gosto muito do jogo, então estou com camisa aqui. Mas, assim, eu acho que essa parceria é fundamental, tá? E eu quero dizer de um filme, falar de um filme que eu tô com esperança de que ele vai sair do universo dos games e vai para as telas. Na verdade, 2. E eu acho que pode dar certo. Um deles é Metal Gear. E o outro é Death Stranding. E eu acho que pode dar certo pelo nome de um cidadão muito conhecido no nome dos games, chamado Hideo Kojima. O japonês que é o cérebro por trás de Metal Gear e Death Stranding. Pelo que se sabe, ele vai estar ali por trás dos bastidores, articulando para que venha sair, para que venha dar tudo certo, para que o roteiro não seja uma baderna, né, uma coisa sem sentido. Então eu tô com expectativa para saber como vai ser esse filme Metal Gear e o Death Stranding, né? É isso. Mas tem previsão, assim, alguma coisa? Tem pré-produção? Não temos data. Só sabemos que está em produção. É isso. Eric, a gente falando de videogames, assim, você falou de cada um. E nisso já passou vários anos, né? Sim. Você acha que o GTA 6 é uma mudança, é um ponto de mudança para os novos jogos, para os novos videogames daqui 2, 3, 4 anos? Como você acha que vai ser o futuro do nosso videogame? De cara, eu gostaria de dizer para você que eu acho que nós não teremos mais videogames como a gente conhece hoje. Sério? Os aparelhos. Isso aí vai ser tipo videocassete. Ninguém tem videocassete hoje. Ninguém vai numa loja, eu gostaria de um videocassete. Não tem. Então, daqui a um tempo você vai numa loja, você não vai... Quando eu falo daqui a um tempo, eu tô falando aí dos próximos 10 anos. Acho que daqui 10 anos, em 2034, as pessoas estarão falando de serviço de streaming. Você vai ligar a sua TV igual você liga para assistir uma Netflix e você vai jogar o seu videogame. A Microsoft já faz isso, só que ainda está engatinhando. A hora que a Sony e a Nintendo caírem em si, elas vão começar a fazer isso também. Porque é o caminho, cara. Eu sei que muita gente que tá me ouvindo falar aqui fala, pô, mas aí vai ficar chato, eu quero ter o físico, eu quero ter o jogo lá, a mídia, eu quero ter o meu aparelho. Cara, a Sony acabou de dar agora, cara, tem 7 dias no máximo essa notícia. Nós vamos terminar a nossa produção de Blu-ray. Ou seja, não vai ter mais o jogo em mídia física. Estamos caminhando para isso. Então, o futuro dos games, uma das coisas é essa. E assim, se a gente quiser um pouquinho mais longe, Isaac Edgar, a gente sabe ou lê muito, li a respeito da computação quântica, né? Os próximos jogos, assim, o que pode vir por aí pela frente, realmente vai ser muito diferente dos videogames que a gente conhece hoje. Mas em se tratando de GTA 6, eu acho que sim, ele vai ser um marco na história dos videogames, mas eu acho que como avanço, como algo que tipo, olha, existe um antes e um depois de GTA 6. Eu acho que mais nos números de venda e sucesso. Acho que como jogo, não estamos conseguindo ver como a gente via, como foi o impacto que eu tive com Resident Evil. De você sair de um Donkey Kong e um Super Mario e olhar e falar assim, mas peraí, isso aqui é outra coisa. Parem o mundo que eu quero descer. Resident... Não estamos vendo isso. Eu lembro quando eu vi Mario 64 pela primeira vez. Cara, que isso? O Mario agora não fica andando só na lateral. Não, agora é 3D. E essa surpresa, eu acho que cada vez vai diminuir mais, né? Os gráficos, eles não vão avançar tanto quanto deveriam. E as histórias tendem a ficar talvez cada vez menores. Tem um fenômeno acontecendo, tá? Que aconteceu, por exemplo, com Alan Wake 2, que é um jogo que a crítica falou bem, os fãs falaram bem e o jogo não vendeu muito. O que acontece? As pessoas estão comprando menos jogos. Elas estão ficando mais em serviço de assinatura. O Xbox vivencia isso. Tem produtores dizendo, olha, quando a gente vai lançar um jogo na Microsoft, o jogo não está vendendo, porque os caras ficam esperando sair no streaming. Os caras olham e falam, não, eu quero estou aguardando chegar no Game Pass, é isso que eu quero. Não vou gastar nesse jogo. Ah, mas vou esperar um ano? Eu espero um ano. Então, assim, o público está mudando. Cada vez menos as pessoas estão comprando jogos, os jogos estão ficando cada vez mais caros para serem produzidos, mas não estão tendo um avanço significativo. Eu acho que o mais próximo que a gente vai ver agora será realmente o GTA 6, mas eu acho que não será um grande impacto
no sentido de avanço, assim, nossa, o antes e o depois. Eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, que vai marcar a geração, mas eu acho que como avanço gráfico e inovação, eu acho que vai ser mais o mesmo. Assim, eu vi um trailer do GTA, o rapaz falando que até a água, ela é diferente da água do GTA V. Sim. As imagens do jogador é a mesma coisa. Você acha que esse tipo não é um diferencial também, é um marco? Porque a gente sai do GTA de um gráfico, vai pro gráfico do GTA 6 totalmente diferente, até o ponto que ela gastar bilhões para fazer uma água do mar. Você acha que não é uma coisa diferente? É diferente, mas é pouco. Ainda não é um grande avanço. Você olha e fala, ó, tem a água do GTA V muito bonita. Tem a água do GTA 6 um pouco mais bonita. Não é uma coisa que você fala, nossa, é outra água. Porque a água do GTA V já é linda. Né? Então, assim, é um avanço, mas não é o impacto de você ver um Resident Evil ou um Mario 64, entendeu? Como foi no passado. Mas você compra CD do jogo ou você abaixa? Você compra pela PSN? Porque eu, particularmente, eu ainda prefiro ir na loja, pegar ele, falar, nossa, isso aqui é demais. Eu joguei, mas eu deixo ele lá, eu olho ele lá e falo, nossa, que bacana. Você ainda é assim ou você fala, não, dessa parte, não, prefiro essa modernidade mesmo? Prefiro a modernidade, por incrível que pareça. Vou te explicar por quê, cara. O que acontece é o seguinte, Edgar. Eu gosto de, por exemplo, eu tenho minha biblioteca de jogos lá, certo? Eu quero, por exemplo, sair, de um jogo que eu gosto muito, que é o Limbo, e quero ir para um outro jogo chamado Inside. Se eu tenho mídia física, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar o botão, tirar o CD. Esse CD, ele pode cair no chão e riscar. Esse CD, ele pode mofar, como acontece. Eu tenho que colocar ele na caixinha, guardar. Lindo, maravilhoso. Beleza. Aí eu vou tirar o Inside, vou colocar lá. Cara, olha o tempo que eu perdi. Sabe como que eu faço com a minha biblioteca digital? Tiro, coloco, tô lá, pronto. Eu não perco tempo. E ainda mais nos dias de hoje, que é correria. É trabalho, chega em casa, você quer velocidade. E outra coisa também. Tem uma coisa bem polêmica que eu quero falar aqui, cara. Hoje, praticamente, a gente está comprando os jogos quase... Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas quase que não são nossos. Vou te explicar por quê. Você praticamente está pagando por uma licença. Pega o seu PlayStation 4, desliga ele da internet e fica só jogando lá para você ver. Vai chegar uma hora que aquele jogo vai exigir que você entre online. Que hoje as pessoas já jogam online, elas não deixam. Todo mundo tem internet em casa, é normal. Quase todo mundo, não vou falar... Mas as pessoas deixam o seu console ligado. Mas se você resolver, ó, como nas antigas, vou colocar o meu CD aqui. God of War Ragnarok lançou mídia física. Perfeito. Só que se você colocar a mídia física lá, com seu console desligado da internet, você está com um pedaço de plástico. Por quê? Você está comprando uma licença para você jogar o jogo. Você precisa... Aí sabe o que acontece? Você coloca o seu CD lá, o jogo não está no CD, ele vai fazer um download lá da PSN. Sim. Então, seja, o mercado mudou muito, Edgar. O mercado mudou e nós vamos ter mudanças ainda maiores. Então, assim, eu acho sensacional poder ter a mídia física. Só que, assim, você vai comprar hoje, vou citar aqui It Takes Two, o ganhador de jogo do ano de 2001. Um jogo magnífico, você joga em co-op com 2 amigos, sensacional. Um dos jogos que eu colocaria no meu ranking de melhores jogos que eu joguei na minha vida. Então você vai jogar esse jogo, você vai lá, compra ele, né? Você quer jogar, aí você coloca na sua casa o CD e você vê que o CD não está pegando porque você não está conectado. Olha a decepção. Não, sim. Entende? Então, tem essas particularidades. Concordo. Concordo. Mas... É bacana ter o CD lá? Eu acho sensacional. Tem um porém. Esse It Takes Two, quanto ele está na mídia física? R$120, um exemplo. Aí a PSN lança o jogo, R$80. Aí o cara olha e fala, poxa, eu só tenho 80. Eu tenho 120 e tenho 80. Ah, por quê? Porque você não tem o custo da mídia. Sim. Do Blu-ray, você não tem o custo da caixinha. Então é isso. Mas tem... Eu gosto dos dois. Ah, tá. Mas eu, como consumidor, consumo muito mais digital. Mais digital. Eu tô há anos sem comprar nenhum jogo. Anos. Caraca. Sem comprar nenhum jogo em mídia física. Só mídia digital. Só mídia digital. E vou dizer mais. Eu tenho um grupo no WhatsApp, nós amigos, que eu compro um jogo, eu joguei e enjoei. Eu falo, eu coloco ele numa conta separada no e-mail, né? Uhum. E eu pego e falo, você quer o jogo pra você? Tá aqui, ó. Pronto. Eu nem tô gastando mais com jogos. Eu pego esse jogo que a Sony disse que eu posso emprestar, coloco ele numa conta de e-mail específica fora da minha conta
e faço, ó, você é meu amigo, você confia em mim, confio, então tá aqui, ó, o e-mail e a senha. Pronto, agora faz um pix aqui pra mim de 30, 40 reais. Pronto, vendi o jogo. Nossa, isso porque é meu amigo, não tô nesse grupo. Porque eu também queria os jogos dele, ele Cara, nem me pôs lá. É quase uma sociedade secreta esse grupo, é difícil de entrar nele. Mas depois nós vamos conversar fora do ar. Ô, Eric, voltando aí pro universo aí cinematográfico do cinema, quero saber o seguinte. Existem mais filmes baseados em games ou games baseados em filmes? E você acha que hoje o universo gamer, ele influencia muito na cultura pop? Mais talvez do que o cinema? Qual a sua opinião? Muito. Influencia muito. Só você vai, por exemplo, num evento de games aí, você vê pelos cosplay. O cara vestido. Você vê muito mais cosplay de personagens de games do que de filme. Mas infinitamente mais. Agora, eu acho que, em se tratando de games e filmes, os filmes influenciam mais os games. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Robocop. Foi um filme que... um jogo que surgiu, mas que foi baseado nos filmes lá dos anos 80. É um sucesso o jogo. E tem um monte de exemplos que eu poderia dar aqui pra você. John Wick, tem jogo do John Wick, apesar de não ter feito muito sucesso, mas tem o jogo. Velozes e Furiosos, tem jogo de um monte de coisa. Tem Toy Story. Esses dias eu estava jogando um jogo do Play 2, Toy Story, deram de graça lá no serviço de streaming. Então, vou jogar no serviço serviço de download. Serviço de download. E, então, assim, por tudo que eu tenho analisado, Isaac, eu acho que os filmes, eles influenciam muito mais os games. E os games, quando tentam ir pro cinema... Então, como a gente já falou aqui, estão quebrando a cara. Mas quando um filme se torna um game, assim, lógico, acho que cada filme, cada game, cada jogo tem sua particularidade. Tem. Mas assim, normalmente quando um filme ele se torna um game, né, eles tiram lá a base, né, do filme para criar aquele game, aquele jogo, é fiel, eles conseguem extrair a fidelidade do filme? Como que é? Ou não? Nem sempre. Hoje é mais fácil, no passado não. Né? Hoje é mais fácil. Conseguem. O Avatar, por exemplo. Foi lançado agora, final do ano passado, 2023, né? Estamos em 2024. É um jogo fiel. É um jogo fiel ao filme. Nem todos os jogos, tá? Não vou falar que todos são fiéis, mas muitos deles são bem fiéis, sim. Mas sabe o que acontece? Né? O cara que vai jogar, às vezes, ele não quer que seja uma coisa muito fora, né? Como, por exemplo, o Marvel Avengers, né? Que lançaram agora um jogo que foi mal recebido pela crítica e mal recebido pelos fãs. Ele é um jogo até fiel, muito fiel, mas ele foi mal feito em sua gameplay. O cara jogar não é legal, o cara às vezes quer jogar com o Hulk, quer sair destruindo tudo, ele não ficou bacana. Então, assim, o cara que joga videogame, ele vai, acho que, com uma outra mentalidade, em sua grande maioria. Ele quer uma gameplay. Ele quer algo que ele vá e faça. Por mais que seja um pouco infiel, eu acho que talvez não é isso que ele está esperando. Ele pode esperar até uma história nova, como é o caso do Robocop. Talvez ele olhe e fale, essa história não tem nada a ver com os filmes, mas é uma história nova. E ele gosta. Então, por aí vai. Eu acho que é relativo de pessoa para pessoa. Mas, no geral, eu daria a minha opinião, por tudo que eu conheço desse universo dos games. O cara tá muito mais preocupado com a gameplay do que o quão fiel ele é dos filmes. Mas também não pode ser uma bizarrice completa, né? Entendeu? O Mad Max também é um exemplo disso, né? Sim. Que é um belo de um jogo. Mad Max, com certeza. Veio legal do filme. Tem ligação com os filmes. Exatamente. Muito legal, bem citado, Edgar. Mad Max mesmo. É um exemplo. Mas você poderia citar vários aqui. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Mas só rápido assim, quais são os 5 piores jogos que você já jogou? Você fala, nossa, esse aqui, pelo amor de Deus, não tinha que ter feito. Os piores, cara, eu vou falar de um jogo que é bom, mas foi decepcionante. Ele não é um jogo ruim, mas se esperava muito mais dele. Que é um exemplo clássico aqui. Acho que quem tá assistindo e conhece de games talvez venha decifrar antes de eu falar aqui, que é o Cyberpunk 2077. Se esperava muito desse jogo. Muito, tanto que quando lançou The Last of Us 2, muita gente dizia Cyberpunk vai superar, o Cyberpunk vai conseguir. E o Cyberpunk lança pro PlayStation 4 quebrado. Eu mesmo cheguei a jogar, o jogo travou, né? A gente usa o termo crashar. Pelo menos umas 5 vezes, cara, não tem coisa pior do que você estar jogando um jogo e o jogo travar no meio de uma gameplay, é horrível. No PC ele foi lançado melhor, é verdade, no Play 5 também, no Xbox Series também. Mas assim, é um jogo que, não vou dizer que tá entre os piores, não vou. Mas é uma grande decepção. Agora, um jogo ruim... tem muito jogo ruim. Tem muito jogo ruim, cara. Tem jogo que é horrível. Cara, tem jogos que são poucos conhecidos, né? Sim. E outra, por exemplo,
Teve um dia, eu estava em casa e o meu priminho, uma criança, quis jogar Peppa Pig. Eu olhei pro jogo e falei, cara, esse jogo é horrível. Mas pra criança é ótimo. Então o que é ruim pra mim, de repente, Pra ele é bom. pra ele é excelente. Então é meio relativo isso, entendeu? Mas é isso. Mas você comentou isso a respeito da Peppa Pig, mas como que fica assim? Porque, por exemplo, os jogos iniciais, lá atrás, quando da época do Atari, eram jogos assim, extremamente simples, né? E aí você citou da Peppa Pig, né? Que para uma criança pode ser interessante. Como que a gente traz esse paralelo, assim? Aquele jogo, jogando hoje, aquele jogo lá do Atari, você acha que seria uma experiência, acho que bem ruim, né? Tipo... Sim, eu tive essa experiência. Inclusive, não vou dizer só da Atari, não. Poderia citar Super Nintendo, alguns jogos do Super Nintendo. O próprio Resident Evil 1, tem gente que... acontece o seguinte, a nossa memória às vezes nos traz, Isaac. Às vezes o cara que jogou o primeiro Resident Evil lá na época, ele tá jogando hoje jogos com gráficos incríveis, como o último que foi lançado, que é o Resident Evil 4 Remake, o Village, que muita gente critica, o Resident Evil 7, jogos com gráficos mais avançados, né? E aí o cara fala, pô, eu quero a nostalgia, eu quero jogar o Resident Evil 1 lá de trás. Aí a hora que você pega pra jogar, você olha e fala, nossa, era assim, tudo quadradão. Pô, na época era excelente. Hoje é bom. Pô, esse jogo foi clássico, mas já não é tudo isso. Isso porque eu tô falando de um dos marcos da época, que é o Resident Evil. Por exemplo, eu gosto de Donkey Kong até hoje. Mas, por exemplo, é diferente de você jogar Donkey Kong Country, a trilogia, o 2, que é o que eu mais gosto, ou qualquer um da trilogia, e jogar o Peppa Pig. É muito diferente. Porque um jogo ele já foi infantilizado, ele já foi feito para criança. O Donkey Kong é feito para todas as idades, praticamente, entendeu? Então tem isso, tem essas particularidades, né? Tem jogo que ele já foi feito para ser infantil. Para você ficar ali o tempo todo só andando, não tem muita coisa para fazer, não tem negócio de inimigo, é você ficar andando no cenário. Então, para criança às vezes é interessante, ela gosta de ficar indo lá, ver o que tem na lata do lixo, só brincando. Mas os jogos eram feitos assim, de certa forma, para adultos também. A gente tem o Doom. Doom é um jogo para adulto, não é um jogo para criança, né? Um jogo clássico. Você pega, por exemplo, Blackthorn, que lançaram agora uma coletânea recentemente. Jogo sensacional. Metroid na época, né? A gente tem jogos daquela época que eram jogos feitos para adulto. E hoje a gente tem jogos com a qualidade dos dias de hoje, mas feitos para crianças. Uma polêmica, que eu lembrei agora de uma polêmica bem legal. PES ou FIFA? Cara, eu gosto dos dois. É difícil... É que sabe o que acontece? Tem momento que o FIFA tá melhor, tem momento que o PES tá melhor. Depende do lançamento dele. Eu acho que atualmente o FIFA ganha. FIFA ganha hoje. Que seria o EA FC 24. E o PES, que é o eFootball, né? Tá ficando pra trás. É porque o FIFA ainda é pago, né? Então tem um investimento maior. Sim. E o eFootball é gratuito. Então, por ser gratuito, ele perde alguns aspectos. Teve momentos que eu fui FIFA, teve momentos que eu fui PES. Isso desde a época que... Lá atrás tinha o Win Eleven, né? Que já era o PES da época, Goalstorm. É difícil, Edgar. Depende do momento. Então é isso, meus amigos. Bom, então eu gostaria aí de agora, primeiramente, agradecer, né, o Podcamp da IMA por ter cedido esse espaço pra gente. A gente teve um bate-papo incrível com o Eric, trouxe várias peculiaridades aí do universo dos games. Eric, muito obrigado pela participação. Olha, eu que agradeço, Edgar, agradeço ao Isaac pelo convite. Para mim é um prazer falar de games, ainda mais com vocês que eu conheço há tanto tempo, né? E eu acho que eu consegui expor tudo que eu queria também. Vocês fizeram perguntas bem relevantes, bem bacana. Então, só agradecer mesmo e quem sabe no futuro vamos fazer um novo aí com outro tema. Boa. E, pessoal, segue a nossa página do Unidade de Ideias no Instagram e no YouTube também. Dá uma curtida lá, compartilha com a gente lá, dá essa força pra gente. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima.